queridos irmãos, queridas irmãs. Então hoje nós estamos aqui para fazermos essa explicação com o objetivo de responder duas perguntas fundamentais a respeito desta grande polêmica que existe hoje em dia em torno da igreja. Então, a primeira pergunta é essa: se Jesus Cristo realmente fundou a Igreja Católica? E a segunda pergunta: se Jesus Cristo fundou a Igreja Católica, como podemos ter certeza que a Igreja Católica existe até hoje, vai existir até o fim do mundo? E onde está essa Igreja verdadeira, fundada por Cristo? Então é nesse sentido que nós estamos aqui para fazermos essa conferência e explicarmos essas coisas de acordo com a doutrina e de acordo com o ensinamento daquilo que nós recebemos do magistério da igreja. Então veja que interessante que justamente nesse ano de 2025 se completa mais um centenário, que são 1700 anos desde que a igreja promulgou o Concílio de Nicéia. E segundo muitos, de uma lógica protestante, o Concílio de Nicéia teria sido o ato fundacional da Igreja Católica. Porque para essas pessoas, a igreja não teria sido fundada por Cristo e pelos apóstolos, mas ela foi fundada por Constantino na ocasião desse concílio. E o que é mais interessante é que o verdadeiro fundador desse protestantismo organizado e sistematizado foi Calvino e não Lutero. E há muitas pessoas que pensam que Lutero é o fundador do protestantismo, mas não. O movimento protestante já vinha, antes de Lutero, se desenvolvendo desde os cátaros, porque a lógica é a mesma, e especialmente se desenvolveu em Wycliffe, que foi esse herético inglês, que foi condenado, inclusive, no Concílio de Constância. Esse movimento, porém, não era uma coisa organizada, e o próprio Lutero percebeu que o protestantismo não teria muito sucesso justamente porque ele não tinha inicialmente uma lógica de autoridade e um sistema doutrinário que as pessoas pudessem seguir, mas estava simplesmente ali se baseando no movimento popular sem uma base do ponto de vista doutrinal e sem uma autoridade constituída. Então foi quando surgiu Calvino. Quem é Calvino? Calvino é um personagem francês, um homem que vai receber uma sólida formação, inicialmente católica, e esse homem, de certa forma, foi providencial para o movimento protestante, justamente porque ele era capaz de perceber o que faltava no protestantismo. E ele chegou ali e deu uma pitada de catolicismo. E com essa pitada de catolicismo é que o protestantismo pôde continuar vivendo. Porque todos os movimentos anteriores que não tinham esse toque não conseguiram durar muito tempo. Então, por isso mesmo que ele se instalou em Genebra, a Suíça, e ali ele teve uma proteção do poder temporal, para que ele pudesse desenvolver e constituir uma verdadeira cúria em torno dele, onde ele podia imprimir livros, onde ele podia ter aquela cidade ali como um sustentáculo, uma base de trabalho. E daquela cidade ele fazia essa sua campanha para conquistar a França. O objetivo era tornar a França católica um país protestante. Então nós sabemos que eles não conseguiram chegar nesse objetivo, mas que eles infectaram a França de galicanismo e de jansenismo, que são movimentos que tendem ao protestantismo, na medida em que esses movimentos não têm mais uma referência da autoridade da igreja. Então não conseguem mais perceber de onde sai a doutrina, de onde sai a verdade, de onde é que nós devemos nos basear para nós construirmos uma religião verdadeira, que
era a religião dos apóstolos, que foi a religião de todos os tempos. Então, é fácil, do ponto de vista histórico, nós destruirmos esses argumentos protestantes, não só mostrando o que fez Calvino, mas também mostrando o que realmente aconteceu na época do Concílio de Nicéia. Então, primeiramente, o que fez Calvino? Calvino sistematizou essa doutrina e Calvino foi obrigado a aceitar o Concílio de Nicéia. Então quer dizer que os próprios protestantes que têm ali essa mania de dizer que a igreja foi fundada simplesmente lá na época de Constantino, eles não se dão conta que a única forma do protestantismo sobreviver foi quando Calvino disse: olha, nós temos que aceitar o Concílio de Nicéia, porque senão nós não partimos de uma base, nós ficamos só com a Bíblia, e a Bíblia nem sequer é capaz de nos dar essa visão clara de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, com a adesão de Calvino ao Concílio de Nicéia, eles já partiram de uma base doutrinária. E a segunda atitude de Calvino foi sistematizar aquele método que eles estavam fazendo de trabalho, com um culto que tivesse mais ou menos uma regularização e, ao mesmo tempo, com essas autoridades que eles começaram a constituir. Então, o movimento de Lutero era muito mais uma revolta que estava se instalando com o objetivo de reformar a igreja, que Lutero, a princípio pelo menos, ele como monge agostiniano, ele queria reformar a igreja, e ele queria fazer com que Roma, que segundo ele estava corrompida, voltasse para uma lógica de uma igreja séria e coerente naquilo que eles estavam vivendo, aquilo que eles estavam anunciando. No entanto, apesar de Lutero ser uma pessoa inteligentíssima, que tinha uma grande cultura, uma grande capacidade de trabalhar as coisas, ele não tinha aquela visão clara, ou seja, ele não era uma pessoa capaz de discernir coisas evidentes. Ele era uma pessoa capaz, por exemplo, de estudar muitas coisas, de repetir muitas coisas, de fazer grandes discursos, mas esse discernimento dos princípios, que nós estamos sempre explicando, não era uma coisa que Lutero conseguia perceber. Então, quando ele se propõe a reformar a igreja, ele quer fazê-lo numa lógica subjetiva, porque as críticas dele a princípio são críticas subjetivas, e depois ele confunde a questão subjetiva com a questão objetiva. Então, o que significa isso? Significa que muitas vezes na história as pessoas quiseram criticar as autoridades, dizendo: eles não estão vivendo corretamente, eles não estão sendo santos. O Papa, ao invés de estar rezando, está caçando. Ou então, estão vivendo no luxo, estão vivendo nos prazeres. E, na lógica objetiva, nós podemos até perceber que isso aí são vícios e são coisas que não são boas, mas isso não tira a autoridade deles enquanto autoridades legítimas constituídas pela igreja. Por quê? Porque o que dá autoridade para a igreja, para o Papa e, portanto, para todas as autoridades constituídas, é o fato dessas pessoas manterem a fé. Se eles mantêm o ensinamento da verdadeira fé e mantêm o ensinamento da verdadeira moral católica, então eles são autoridades legítimas, independente do comportamento deles. Que claro que pode ser reformado, pode ser denunciado, mas não dessa forma como fez Lutero. Então você percebe que aqui foi onde o diabo começou a trabalhar na obra do protestantismo. Ele começou através desse homem que não conseguia separar o subjetivo do objetivo. Então ele criticava os papas, criticava as autoridades da igreja, mas ele não percebia que
ele deveria respeitá-los, depois ele deveria reconhecer a autoridade deles, porque era uma autoridade legítima, e depois, num terceiro momento, propor respeitosamente e humildemente uma reforma dos costumes. E foi assim que os santos fizeram, como por exemplo São Francisco, que viveu na época dos cátaros, que também faziam isso. E ao invés de criticar as autoridades, os padres, os bispos, São Francisco os respeitava e tinha profunda veneração, independente do pecado deles. E isso ele ensinava para os franciscanos. E com isso ele conseguiu o respaldo dos próprios papas e das autoridades constituídas legítimas para reformar os costumes e tornar a igreja mais santa e mais perfeita. E assim também em todas as épocas da história, todas as reformas santas e legítimas foram feitas com esse veio. Ao invés de criticar e denunciar os outros, que estavam constituídos como superiores, esses santos procuravam reformar a si mesmos e fazer o melhor que eles podiam, respeitando e até venerando aqueles que estavam constituídos sobre eles. No entanto, Calvino, que é um personagem mais frio e mais inteligente que Lutero, ele percebe que a crítica subjetiva não é o ponto fundamental desse movimento protestante e que isso daí não levaria esse movimento muito longe. Então ele deixa um pouco de lado essa crítica subjetiva e transfere para outros setores protestantes o trabalho da difamação. Então ele faz questão de dizer, continuem fazendo o trabalho de calúnia e difamação das autoridades da igreja, mas o trabalho que eu vou fazer não vai ser esse. Ao contrário, o trabalho que eu vou fazer é de produzir uma espiritualidade protestante, produzir uma maneira de enxergar o mundo, de enxergar o modo de ser protestante e fazer com que as pessoas se apaixonem por isso. Então é por isso que Calvino investe pesado nessa lógica desse puritanismo. Ele transforma a cidade de Genebra num antro moralista, de tal forma que ele começa a usar da polícia para castigar todo tipo de pecado e fazer com que aquela cidade entre no terror daquele movimento de corrigir os outros e manter as pessoas num puritanismo excessivo. E é isso que vai ser o germe daquilo que aconteceu depois na França com o jansenismo, que nós estamos sempre denunciando como um veio protestante que se manifesta nos movimentos tradicionalistas. Então é isso que a gente vê também hoje em dia, de uma forma muito ressaltada, especialmente nesses grupos que partem do princípio de reformar a religião pelos costumes e não pela lógica de mantermos uma verdadeira espiritualidade baseada na verdadeira fé. Então, isso aqui já é uma coisa importante para a gente perceber, que vai ser sempre prejuízo você basear a reforma da igreja no moralismo. Porque uma autêntica reforma da igreja, ela tem que estar baseada na busca dos valores, dos princípios e daquilo que é revelado na fé católica. E na medida em que as pessoas conservam isso e vivem isso de uma forma autêntica na espiritualidade, na liturgia e montando ali um esquema de uma sociedade em torno desses valores, aí sim nós conseguimos o resultado verdadeiro da reforma da religião. Mas sempre com esse mesmo princípio de valorizar e de respeitar a autoridade. Por quê? Porque o diabo, para destruir a igreja, ele sempre usou desse princípio: destruir e tirar a credibilidade das autoridades legítimas, ou seja, daquelas autoridades que estão mantendo a verdadeira fé. Então, quando Calvino organiza essa sociedade moralista em Genebra
e começa a produzir todas as suas obras no sentido de construir uma espiritualidade, de construir também uma doutrina cristã baseada nos valores desse protestantismo que ele está desenvolvendo, então ele parte desses 3 princípios, que são: primeiro, temos que conservar a autoridade que a Igreja Católica sempre teve. E isso ele faz de uma forma até obsessiva, a ponto de se tornar o tirano de Genebra. Como aconteceu também com o movimento Savonarola. Então, na verdade, Savonarola era um frade dominicano que tinha uma formação católica, mas ele teve uma influência protestante. E com essa influência protestante é que ele vai partir desses mesmos princípios protestantes, ou seja, de atacar de forma subjetiva as autoridades e querer constituir ali em torno daquela cidade uma civilização moralista. Então, é esse mesmo princípio de Calvino. Depois que Calvino tenta fazer isso, ou seja, de constituir uma autoridade protestante, ele faz questão também de manter as pessoas numa espiritualidade individualista. E nisso também se difere da Igreja Católica, que tem uma espiritualidade coletiva, social. É uma vida de uma representação social, que é a Igreja, a referência da Igreja. Então isso os protestantes não têm. Por isso que para eles, nada impede que eu funde uma igreja cada dia. Eu tenho uma igreja, estou fundando uma nova, e cada um pode ter a sua própria igreja, que isso não é uma coisa grave. Porque eles não veem isso como um cisma. Por quê? Porque o que vale é eu e Cristo. A coisa individualista. E, por fim, o golpe de mestre, vamos dizer assim, de Calvino, que os próprios protestantes não percebem, é aceitar o Concílio de Nicéia e aceitar o dogma da Trindade. E a partir dali ele diz, agora a gente tem uma base doutrinária, então a pessoa pode interpretar a Bíblia do jeito que ela quiser, mas se ela sair da nossa base doutrinária, é considerada herética. Então isso aqui que é a lógica, vamos dizer assim, genial, do ponto de vista maligno de Calvino, porque ele começa a se dizer uma autoridade que julga os outros como se fosse a própria Igreja Católica. E ele começa a apontar, você é herético, sendo que isso no protestantismo não seria normal, porque o protestantismo é livre, você interpreta a Bíblia como você quiser, mas para Calvino não, tem que ter uma base doutrinária, se sair dali, você é herético. E Calvino faz inclusive uma inquisição, e a inquisição de Calvino em pouco tempo mata muito mais gente do que toda a história da Inquisição católica, que na verdade é considerada uma história de coisas ruins ou de coisas escuras, mas que na verdade foi caracterizada pela justiça. Por quê? Porque a igreja como sociedade entendeu que a heresia era um crime e que as pessoas tinham o direito de se defender, tinham a possibilidade de se converter à verdade, e quando essas pessoas não queriam se converter à verdade, ou não queriam aderir àquela sociedade cristã com os seus princípios, o máximo que elas tinham é uma tolerância, mas elas não tinham a possibilidade de exercer publicamente os seus cultos falsos, ou de pregar publicamente as suas falsas doutrinas. Então, isso aqui é o catolicismo, e Calvino, por exemplo, não soube fazer isso. E nenhum sistema protestante soube fazer isso. Então, isso aqui é um parênteses. Voltemos então para essa outra argumentação. Quer dizer que no Concílio de Nicéia, o que foi organizado ali foi um movimento internacional belíssimo, porque de fato Constantino não só se converteu ao catolicismo, mas ele entendeu a importância de um rei, de um imperador, para manter a ordem. Só isso, ele falou assim, olha, eu não estou aqui como o mestre supremo da religião, nem estou querendo ensinar doutrina para ninguém. Ele mesmo tinha uma noção da fé, e ele mesmo queria defender o Papa, porque de fato Constantino compreendia perfeitamente que o Papa é o sucessor de São Pedro e é o chefe da religião.
Então, Constantino partia de 3 princípios perfeitamente válidos. Primeiro, que o poder temporal tem obrigação não só de trabalhar junto com a igreja, mas de proteger a igreja. Depois ele entendeu que a religião cristã é baseada na autoridade do sucessor de São Pedro. Então ele trabalhou sempre em união com o Papa. E terceira lógica que Constantino percebeu, que é um princípio básico que as pessoas hoje em dia no liberalismo não conseguem perceber, é que a religião pode sim usar da força para poder impedir a desordem, a heresia, o caos que é produzido por aqueles que não concordam com a verdade, que não aderem e que não respeitam as autoridades legítimas constituídas pela igreja. Então, este era o cenário no começo do século IV. Quer dizer que nós já encontramos ali, antes mesmo da conversão de Constantino, bispos no mundo inteiro que estavam celebrando os mistérios, ou seja, os sacramentos, segundo eles aprenderam dos apóstolos, e que estavam ensinando a doutrina católica, segundo eles aprenderam dos apóstolos. Então, mesmo passando por grandes perseguições, a igreja perseverou na doutrina, na fé e numa hierarquia. E essa hierarquia constituída era perfeitamente reconhecida uns pelos outros. Então, isso aqui é outro sinal que a igreja católica já existia antes de Constantino. Porque cada bispo sabia exatamente a importância do outro bispo, do seu arcebispo, do bispo de Roma e etc. Então, Constantino, analisando esse cenário de disputa, ele baseou-se em mais um outro princípio importante. Ele disse, olha, se não houver unidade da religião e a unidade da fé, não só a igreja vai acabar, mas o meu império também vai acabar. Então nós precisamos, através de um concílio, chegar num consenso sobre a fé católica. Então, não é que ali no concílio de Nicéia que eles foram inventar a fé católica. Não. Ali no concílio de Nicéia eles foram trazer o consenso daquilo que é a fé católica original, através dos argumentos, porque vários bispos presentes se manifestaram e deixaram bem claro, o argumento é esse, eu tenho esse testemunho, eu aprendi assim, assim que sempre foi ensinado, e aquilo foi prevalecendo. Por quê? Porque havia muitos bispos que diziam que Cristo não era Deus e seguiam a doutrina de Ário. E Ário se baseava na Bíblia. Ário, na verdade, era um protestante da época, que se baseava em Provérbios capítulo 8, quando diz que a sabedoria foi criada. E como eles tinham o costume de chamar Cristo de sabedoria de Deus, então eles diziam, olha, tá vendo? Então quer dizer que a Bíblia diz que Cristo foi criado. Enquanto que a doutrina católica vai novamente manifestar ali a sua fé clara e evidente que Cristo não é criado, mas ele é gerado do Pai antes de todos os séculos. E que ele é da mesma substância do Pai. Ou seja, não tem nada na divindade do Pai que seja mais do que a divindade do Filho. Entretanto, Ário argumentava com o Evangelho quando Cristo diz: o Pai é maior do que eu. Então, vinha ali a doutrina católica novamente responder a essa questão e dizer, quando Cristo diz tal coisa, é porque ele está na sua humanidade dizendo, ó, enquanto homem, o Pai é maior que eu. E claro, Cristo obedece ao Pai, Cristo está submisso ao Pai, porque ele é gerado do Pai. Mas não significa que ele não é Deus igual ao Pai. Então, esses foram os debates que o Concílio de Nicéia promoveu. E se a pessoa procura, isso é bem fácil de encontrar na história. E a gente percebe que o Constantino não chegou ali dizendo nada, ensinando nada. Ele simplesmente presidia as coisas para que houvesse uma ordem naquela reunião de bispos. E aquilo ali não foi fácil de chegar a um consenso, de chegar a uma ordem. E mesmo depois que a igreja, através da ajuda do poder temporal, conseguiu dar uma solução para o problema e dizer que a fé católica era essa, aquela que está expressa no credo de Nicéia, ainda houve uma reação ariana. E essa reação ariana ainda perdurou durante muitos anos
durante o século IV, fazendo ainda muita confusão e muito caos. Então isso aí a gente vai tratar em outras conferências, porque o objetivo que nós estamos tendo nesse ano é de falar bastante desse Concílio de Nicéia, já que Francisco está fazendo um ano santo por conta do Concílio de Nicéia. Mas ao mesmo tempo que nós estamos falando desse ano santo e desse concílio, nós também estamos querendo demonstrar que a religião que Francisco promove não é a religião católica que o Concílio de Nicéia estava promovendo. Então isso daí também é importante para as pessoas perceberem que nós, que queremos permanecer com a fé católica e ortodoxa, ou seja, a fé de todos os tempos, nós não podemos também nos basear nessa nova religião do Vaticano II. Na medida em que o Concílio de Nicéia é um concílio verdadeiro, mas também houve outros concílios no decorrer da história que foram concílios falsos. E que eles passaram por verdadeiros porque a autoridade temporal chegou ali e disse: não, é verdadeiro, eu aprovo. Mas foram concílios sem aprovação de um verdadeiro Papa. Então, o que faz um concílio ser verdadeiro é a aprovação de um verdadeiro Papa. E o Concílio do Vaticano II, como nós estamos sempre explicando, foi convocado por um falso Papa e aprovado por outro falso Papa. No caso, João XXIII e Paulo VI, que atualmente são declarados santos pela nova igreja, mas que na verdade são apóstatas a serviço de uma igreja anticatólica. E, portanto, uma igreja contrária a todos os outros 20 concílios que a Igreja Católica aprovou. Então, para responder essas perguntas sobre a fundação da igreja e sobre a questão dos concílios, nós vamos aqui mostrar uma revista da época de João XXIII e vamos também mostrar esse capítulo desse livro que se chama Religião Demonstrada, que eu considero um livro muito bom, e que fala aqui para nós, respondendo à pergunta: Cristo fundou diretamente a igreja? Resposta: sim. O próprio Cristo instituiu a igreja sob a forma de uma sociedade visível, exterior, como as outras sociedades humanas e governada por autoridades legítimas. Então quer dizer que a igreja não pode ser somente divina, ela também tem que ser humana, governada por autoridades legítimas. Então veja que a explicação aqui realmente está muito boa. Depois ele diz, reuniu os seus discípulos sob a autoridade dos seus apóstolos para fazê-los alcançar um fim comum, que é a salvação eterna. Pelo emprego dos mesmos meios, a prática da religião cristã. Então, para provar isso, nós temos as palavras do próprio Jesus no Evangelho, quando Jesus instituiu, por exemplo, o papado, falando para Pedro que ele edificaria a igreja sobre esta pedra. Depois, o testemunho dos 20 séculos de história, que é também importante, não só a Bíblia, mas a própria existência dessa sociedade fundada por Jesus. Então, quando Cristo dá aos apóstolos esses poderes que estão descritos em Marcos capítulo 16, ele garante para a igreja o poder de ensinar, ou seja, essa autoridade que vem de Deus para ensinar a verdade revelada por Deus. Depois o poder de santificar, através do batismo e também dos outros sacramentos. E o poder de governar e ditar leis canônicas. Isso também é um poder que Cristo deu para os apóstolos. Então, quando ele diz ordenei, é diferente de dizer tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, ordenei no sentido, aquilo que eu mandei vocês fazerem, tem que proceder assim, tem que conduzir-se assim, tem que ordenar bispos assim. Então, isso ele deu ordens. E os apóstolos não só ensinaram, mas eles também deram ordens, falaram assim, é para ser assim. Então, governar as nações. Entretanto, aqui no livro, que se chama A Religião Demonstrada, também tem essa outra pergunta que é muito importante. Por que Jesus escolheu a igreja para conservar a sua religião? Essa pergunta é importante, ou seja, por que é necessária a igreja católica para conservar essa religião com esses sacramentos,
com essa doutrina, com essa maneira de agir e de ensinar? Resposta: Jesus escolheu a igreja porque uma sociedade é o meio mais adequado de conservar a religião. Então, qualquer coisa que você queira conservar, você não conserva individualmente, você conserva em sociedade, sobretudo uma religião. Então, Cristo tinha que fundar uma sociedade. E a igreja é uma sociedade. A igreja não é só uma instituição que nós imaginamos, ou então a igreja não é somente um grupo de pessoas que estão ali registradas como igreja tal, tal, tal. Não. A igreja é uma sociedade visível que conserva a religião de Jesus e a religião fundada pelos apóstolos. Por isso que a igreja não só é católica, mas também é apostólica. Por que ela é católica? Porque ela tem a catolicidade na medida em que ela tem essa marca de estar presente em todos os lugares. E estando presente em todos os lugares, com os mesmos sacramentos, com as mesmas doutrinas, ela manifesta essa catolicidade. Mas ela também é apostólica. Por quê? Porque os apóstolos, eles trouxeram para todos esses lugares essas características da religião que Jesus tinha fundado. Então eles não trouxeram só a Bíblia, eles trouxeram todo aquele conteúdo, a maneira de celebrar a missa, a maneira de se comportar ou de fazer os sacramentos ou de constituir a família, etc. Então todos esses valores que já estavam presentes no Antigo Testamento e que se acrescentaram com os valores que Cristo trouxe através do seu Evangelho, foram transmitidos pelos apóstolos. Então, diz aqui que Jesus escolheu a igreja porque uma sociedade é o meio mais adequado para conservar a religião e o mais conforme à natureza do homem, essencialmente sociável. Então, o ser humano é sociável, ele precisa dessa sociedade. Então, nós precisamos da igreja como sociedade para conservar a religião. E aí diz também que uma religião revelada deve ser ensinada ou pelo próprio Deus ou pelos homens delegados para esse fim, e não por qualquer pessoa. Mas não convinha à majestade divina ensinar a cada indivíduo em particular através de uma revelação também particular. Então veja como é que é interessante esse raciocínio. Era necessário que Deus revelasse de uma vez por todas uma revelação pública. E essa revelação pública fosse recolhida pela igreja, representada pelos apóstolos, que são as primeiras autoridades legítimas para ensinar e para governar essa sociedade visível. Então, devia, pois, Jesus confiar a homens escolhidos por ele o cuidado de transmitir aos demais a religião cristã. Então, se uma pessoa é sincera e entende isso que nós estamos explicando aqui através desses princípios e dessa lógica que é provada não só pela doutrina bíblica, mas também pela história, então essa pessoa vai compreender que essa mesma religião que Jesus Cristo fundou permaneceu com os apóstolos e se desenvolveu no decorrer dos séculos. E ela contou com os concílios para que esses concílios mantivessem aquela religião verdadeira, primitiva, fundada por Cristo. Então, é para isso que os concílios foram realizados, para manter a pureza da fé, ou seja, daquela religião primitiva fundada por Cristo. Então, nós encontramos nessa revista, que se chama Ecos Marianos da Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, uma matéria muito interessante que apresenta João 23 como um Papa legítimo e que estaria convocando naquela época o 21º Concílio Ecumênico. Então perceba como é interessante a mentalidade das pessoas na época que esse concílio foi convocado, porque eles ainda eram católicos e eles pensavam que João 23 era um Papa verdadeiro e católico. Então, com isso, as pessoas tinham essa ingenuidade de imaginar que o Vaticano II seria, de fato, o 21º Concílio Ecumênico,
quando na verdade foi o primeiro concílio para reunir a nova igreja do Vaticano II, esquecendo para trás todos os outros 20 concílios. Então, inclusive nós fizemos no nosso canal Frei Tiago Oficial durante essa semana uma explicação, quando eu estava ali no Rio de Janeiro, a respeito de São João Crisóstomo. E quando nós comentamos sobre a vida de São João Crisóstomo, nós estávamos justamente mostrando o contexto da época que estava ali em torno desses 4 concílios fundamentais, que foram os 4 primeiros, portanto, o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, depois o concílio de Éfeso e o de Calcedônia. Então, São João Crisóstomo, que se situa entre os 2 últimos desses 4 importantes, ele vai ser uma peça fundamental também para firmar a cidade de Constantinopla, que sempre teve a tendência da heresia, na fé do Papa de Roma. Então, por isso que ele foi perseguido, porque São João Crisóstomo dava sempre essa pregação de que, para nós termos a regra da fé verdadeira, nós precisamos do Papa de Roma, porque ele é o sucessor de São Pedro e é ele que é infalível no ensino da fé. Então, como diz essa revista, os 20 concílios ecumênicos foram esses. Primeiro, de Nicéia, no ano 325, condenou o arianismo, como nós estamos sempre explicando, definindo que Jesus Cristo é verdadeiro Deus igual ao Pai. Depois, o concílio de Constantinopla, em 381, vai definir que o Espírito Santo é também verdadeiro Deus, como o Pai e o Filho. Então quer dizer que essas definições, como eu estou explicando, não significa que eles estão inventando essa doutrina, mas que eles estão impedindo que outros ensinem coisas diferentes. Justamente porque a leitura superficial da Bíblia dá uma margem dessa interpretação, e a igreja precisou de um concílio para definir, ou seja, para impedir que as pessoas pudessem negar a fé dos apóstolos e inventar uma nova doutrina. Porque é essa a tendência, quando as pessoas leem a Bíblia, interpretam como querem. Então, estão inventando uma nova doutrina, sendo que os apóstolos já ensinaram daquela forma. Depois veio o concílio de Éfeso, que condenou Nestório e mostrou ali claramente que Cristo é uma só pessoa com a natureza humana e divina. E justamente o concílio de Calcedônia vai reprovar a heresia monofisita, dando essa confirmação de que Jesus tem essas 2 naturezas. De fato, ele é uma só pessoa, mas ele tem 2 naturezas distintas. E é isso que vai dizer o concílio de Calcedônia. Depois, o segundo concílio de Constantinopla vai fazer outras condenações de erros trinitários e cristológicos. O terceiro concílio de Constantinopla, que é no ano de 680, foi esse concílio extremamente polêmico para condenar o monotelismo, ou seja, para mostrar que de fato Jesus Cristo, por ter 2 naturezas, ele tem 2 vontades. E nessa condenação do monotelismo existe o tema também de Honório, porque Honório I era um papa que, como todos os papas, como nós sempre explicamos, era um papa infalível. Mas há muitas pessoas que difamam, que fazem calúnias contra o papa Honório, dizendo que ele apoiou o monotelismo. E isso é falso, porque a carta que Honório escreveu não é aquela carta que foi divulgada ali, dizendo que ele estava apoiando. Então, isso daí é uma discussão interessante, que prova que Honório nunca foi monotelista, e ao contrário disso, foi através da ajuda dele e de outros papas que nós conseguimos vencer essa heresia no século VII, que também perturbou a cristandade. Enquanto que no século VIII nós tivemos a questão das imagens. E essa questão das imagens também causou muita perturbação e houve muitos mártires que morreram defendendo as imagens. Então, normalmente, essas heresias eram defendidas pelo poder temporal, senão elas não tinham força. E quando o poder temporal
prevaricava e apoiava a heresia, é que a igreja tinha uma grande dificuldade de sair desse movimento. Então, aquilo ali era mais ou menos assim: o poder temporal apoiou, a heresia prevaleceu. Mas depois, por causa do Papa, sempre o Papa ajudando, e por causa da graça de Deus que faz a fé católica prevalecer contra as portas do inferno, ali vencia a força de Deus, o poder temporal também se curvava à verdade e a fé católica prevalecia. Então, por isso, o segundo concílio de Nicéia condenou aqueles que estavam dizendo que nós não podíamos ter imagens, e depois veio o quarto concílio de Constantinopla, no século IX, que defendeu o primado do Papa e condenou as pretensões de Fócio, que justamente estava ali como patriarca de Constantinopla, querendo prevalecer contra o sucessor de Pedro em Roma. Depois nós temos o primeiro concílio de Latrão, que condena a simonia e organiza a igreja contra os abusos dos reis católicos. Depois vem o segundo concílio de Latrão, poucos anos depois, ainda no século XII. Depois vem o terceiro concílio de Latrão, nesse mesmo século, que condena a doutrina dos cátaros. E depois vem o quarto concílio de Latrão, ainda contra esses descendentes dos cátaros, que eram os albigenses e valdenses. E 30 anos depois, ainda no século XIII, nós temos o primeiro concílio de Lyon, em 1245. E 30 anos depois dele, nós temos o segundo concílio de Lyon, que procurou reunir de volta os gregos que estavam cismáticos com o Papa. Depois teve o concílio de Viena, no século XIV, que aboliu a ordem dos templários e condenou diversos erros de doutrina. Depois nós temos o concílio de Constança, que foi justamente a condenação de Wycliffe e de João Hus, como nós comentamos, e foi justamente esse concílio que fez, através dos bispos, a eleição do Papa Martim V, acabando com o cisma do Ocidente, que tinha na época 3 papas ali, e ninguém sabia quem que era o verdadeiro. Agora, no século XV, nós ainda tivemos o concílio de Florença, que foi esse concílio que conseguiu a reunião dos gregos de volta com a comunhão do Papa. No entanto, esse concílio não prevaleceu por causa da apostasia de Constantinopla, e por isso mesmo caiu sobre Constantinopla o castigo de Deus, como nós estávamos explicando essa semana nesta homilia sobre São João Crisóstomo. Depois ainda tivemos o quinto concílio de Latrão, no século XVI, e também o concílio de Trento. Então, esse concílio de Trento, que reagiu contra o protestantismo, foi organizado nessa cidade justamente porque o poder temporal dos reis da Áustria é que estava protegendo o Papa para que ele pudesse fazer um concílio. Porque, do contrário, os protestantes iam entrar ali e destruir qualquer possibilidade de concílio. Então você percebe aqui, em cada uma dessas etapas da história da igreja, uma luta contra os inimigos que necessitava de uma proteção temporal. Porque os inimigos não estavam simplesmente colocando argumentos, mas eles estavam também atacando a igreja com violência. E uma vez que a igreja conseguiu se renovar no Concílio de Trento, então nós tivemos ainda mais 2 séculos em que a igreja perseverou ali no ensinamento e conseguiu vencer a força do protestantismo através da catequese, da doutrina bem explicada e da autoridade do Papa. Mas foi necessário o Concílio do Vaticano I, que foi, na verdade, o último concílio válido e católico, porque esse Concílio do Vaticano I precisava definir o primado do sucessor de Pedro e a sua infalibilidade. Por quê? Porque isso daí também fazia parte da doutrina dos apóstolos. Em todos os tempos a igreja acreditou nisso, mas era necessária essa força desse magistério solene para que a doutrina protestante, que tinha contaminado todos os países com o galicanismo,
com o febronianismo e todos esses outros erros, no sentido de tirar a autoridade do vigário de Cristo, no sentido de dizer que o Papa poderia ensinar qualquer erro e de fazer as pessoas imaginarem que o Papa era um bispo como qualquer outro, sem essa assistência divina. Isso é falso. Portanto, o Concílio do Vaticano I definiu a infalibilidade papal, ou seja, que o Papa ensina sempre a verdade quando ele se dirige à Igreja em matéria de fé e de moral. Então, como nós podemos notar por essa revista, que eu considero muito bonita, a Igreja se preocupava com detalhes na pregação da fé. E como nós acabamos de dizer aqui, no século VII, por exemplo, a discussão foi acirrada simplesmente porque tinha pessoas dizendo que Cristo tinha uma só vontade, quando que na verdade Cristo tem duas vontades. Então, nesses detalhes que as pessoas nem sequer prestam atenção hoje em dia, é que a Igreja se detinha e fazia todo o movimento para, através de um concílio, condenar aquele erro e impedir que essas pessoas se apresentassem como bispos, como sacerdotes, para que eles não contaminassem a fé católica. Sendo que hoje em dia tudo isso foi deixado de lado. E o propósito de comemorar um ano santo, como Francisco tem feito, é no sentido de reunir os cristãos e de fazer com que todos os cristãos se tornem uma só família, celebrem a Páscoa no mesmo dia e façam uma certa unidade sem renunciar às heresias que esses pseudo-cristãos estão ensinando. Então quer dizer que para Francisco pouco importa se ele é monotelista, se ele é ariano, se ele é galicano ou se ele é protestante. Todos os heréticos vão se unir em torno dessa igreja pancristã, noachida, para celebrar o Concílio de Nicéia. E para dizer que agora não importa essas discussões desses detalhes do passado. Então isso é uma prova de que Francisco está querendo anular os 20 concílios que a igreja promoveu para valorizar somente o Vaticano II com essa igreja ecumênica que quer realizar uma nova visão de catolicismo. Inclusive, essa semana escandalizou muitas pessoas também, dizendo que uma pessoa gay pode ser padre. Sendo que, se a pessoa vai ser um padre, então ele tem que adotar o celibato. Se ele vai adotar o celibato, então não é gay. Isso é uma coisa evidente. Por quê? Porque um celibatário, ele não tem opção sexual, uma vez que ele não tem vida sexual. E isso que as pessoas não compreendem hoje em dia. Então, só a maneira como eles apresentam as coisas já mostra que eles têm uma tendência, mesmo tendo uma fachada de querer manter uma doutrina, eles têm uma tendência de, aos poucos, fazer com que as pessoas separem o sacerdócio do celibato e coloquem ali o sacerdócio na igreja simplesmente como um serviço ao povo. E é isso que Francisco está dizendo nessa matéria que nós estamos mostrando aí, que saiu também essa semana. Ele se dirigiu aos seminários da França, dizendo: olha, o sacerdote é serviço ao povo, ele está ali para servir o povo, cuidado com essa autocelebração. Então o que ele chama de autocelebração? A autocelebração seria essa consciência de que ele, sacerdote, vai oferecer sozinho a Deus o sacrifício. E isso Francisco, isso é uma grave heresia também, chama de autocelebração. Então você veja como é grave, ele chega até a ridicularizar os paramentos bonitos que a igreja em todos os tempos utilizou, dizendo que um padre que se apresenta ali como se fosse um pavão, então quer dizer que está ali com os paramentos dignos da celebração, mas para Francisco é um exibicionismo, ele está aparecendo como um pavão. Então quer dizer que é uma coisa feia, isso aí tem que parar. O padre apresenta-se ali como se fosse um ministro calvinista, e é isso que o Francisco quer. Vem ali com uma túnica, uma estola, para dizer que você é um ministro religioso, e com uma coisa básica, você vem ali para servir ao povo, para conduzir a oração junto com o povo. Então, com isso você percebe que aquilo que eles estão promovendo hoje, com esse falso concílio do Vaticano II, e com esse falso Papa, que representa
toda essa falsa doutrina que se desenvolveu a partir de João 23 é, na verdade, uma nova igreja que promove um pancristianismo condenado pelo Papa Pio XI, como nós explicamos na semana passada, e que quer uma data única para a Páscoa e que quer que as pessoas se unam numa única religião sem considerar as heresias que a igreja condenou em todos os tempos. Então, por isso mesmo é que nós mostramos uma contradição fundamental entre aquilo que eles estão fazendo agora e aquilo que a igreja sempre fez, mantendo a fé, mantendo a doutrina e conservando imaculada a fé católica transmitida pelos apóstolos. Então, se hoje nós acreditamos que Cristo fundou a Igreja Católica e nós acreditamos que Cristo assistiu à Igreja Católica em todos os tempos da história, garantindo para ela a segurança da verdadeira fé, nós também temos que considerar que hoje existe uma apostasia e que a Igreja Católica se resume naqueles fiéis e naqueles padres e bispos que mantêm aquela verdadeira fé que foi ensinada em todos os tempos nesses 20 concílios. E através desse consenso, dessa verdadeira fé e dessa fidelidade a esses 20 concílios da história, começando pelo concílio de Nicéia, é que nós temos que propor para aquilo que resta de fiéis, padres e bispos católicos a realização de um verdadeiro concílio, para a eleição de um verdadeiro Papa e para a condenação do Vaticano II e de todas as heresias de Francisco e desses falsos papas que estão protegendo os inimigos da igreja e que estão defendendo valores que a igreja condenou no passado. Então, que Deus nos ajude a perseverar na fé e que Deus nos dê a coragem e o propósito de defender essa verdadeira igreja para que nós possamos, obedecendo às autoridades legítimas dadas por Deus, sermos fiéis àquilo que Deus nos pede para a nossa santificação e a nossa salvação. E que Deus seja bendito para sempre. Amém.